Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um encontro extra em função do crime que o presidente da República anunciou ontem na sua live, que irá cometer contra o Brasil, o povo brasileiro, o Estado Democrático, a República, tudo isso previsto no artigo 85 da nossa Constituição Federal. Desse modo, o presidente visa ampliar ainda mais a bagunça institucional que está reinando no Brasil, onde ele funciona ali como seu maior responsável e aparentemente como o seu maior beneficiário. Eu digo aparentemente porque existem grupos poderosos, grupos econômicos que estão por trás de Bolsonaro, que lucram com essa bagunça institucional e também com a cumplicidade dos grandes veículos de comunicação que, em tese, teriam o dever de informar ao povo brasileiro como é que nós estamos sendo lesados, como a nossa república está sendo bagunçada, como ela está sendo fraturada, ela está sendo destruída. Na medida que eles não fazem isso, eles abrem o canal para que o presidente da República reine praticando crimes contra o Brasil. Mas do que é que eu estou falando? Vou conversar com vocês sobre essas situações todas, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, venha participar conosco aqui dos nossos chats, que eu sempre abro entre 5 e 5 e meia, mande seus comentários para cá, dê o seu joinha e vamos embora. Gente, o programa hoje é um pouco mais curto, mas ele tem alguns conteúdos aqui muito importantes que eu não poderia deixar passar despercebido, não, por isso que eu estou aqui com vocês, tá? Em primeiro lugar, nesse ambiente de bagunça institucional, que a gente nunca imaginou que pudesse existir em qualquer país que se diga democrático no planeta. Pois bem, nós estamos vendo coisas aqui absolutamente absurdas comandadas por criaturas que vale a pena aqui a gente até traçar o perfil de quem são essas pessoas que estão juntas, unidas com Bolsonaro. Ontem foi convocada uma sessão extraordinária, 6 horas da manhã, ou 6h30, para simplesmente colocar em votação ou colocar em andamento um projeto de emenda constitucional, que é aquele projeto eleitoral para dar alguns benefícios a uma parcela do povo brasileiro, para enganar essa parcela até o mês de dezembro. Todo projeto de emenda constitucional, proposta de emenda constitucional, porque ao mexer com a Constituição ser uma coisa tão importante, tem que passar por diversos ritos, diversos debates, diversas análises. Não pode ser uma coisa feita assim, mais rápida do que um café expresso na máquina, não. Mas as pessoas que estão todas acumpliciadas nessas estruturas que eu acabei de falar, eles não têm escrúpulos, eles não têm ética, eles não têm respeito, não têm absolutamente nenhuma preocupação com o que está pensando a opinião pública que está analisando essas situações, né? Então a situação foi tão ridícula que aqui na TV Câmara, o próprio apresentador, o narrador, ele estava começando a dizer da abertura dos trabalhos para analisar uma coisa séria, um projeto que muda a Constituição do nosso país, que mexe com o nosso povo de uma maneira geral. Olha o que aconteceu, ele mal começou a falar da sessão e a sessão já acabou, né? Porque ela foi fruto de uma vigarice institucional. Vamos lá. Muito bom dia, 6 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Estamos iniciando a transmissão da sessão no plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados, pela Rádio e TV Câmara. Quem está presente? Aí quer dizer, eles declararam aberta e os deputados todos levantaram. Declara aberta a sessão. Aí o áudio não deu para pegar porque o locutor estava falando em cima. Aí vamos lá. Presidindo a sessão é o deputado Lincoln Portela. Você pela Rádio e TV Câmara vai passar a acompanhar agora a sessão plenária da Câmara dos Deputados. Eu sou o Márcio Aquiles Sardi e fico com vocês. O novo não... Bem, nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes, lembrando que foi convocada a segunda sessão deliberativa extraordinária para hoje, quinta-feira, 7 de julho, às 11 horas, com a seguinte... Gente, todo mundo rindo, né? O cidadão ali do lado, deputado, rindo, ele falando com certa ironia também, rindo, né? Porque todos eles estavam cientes que eles estavam diante de uma fraude, de uma simulação, de uma patifaria, de um crime contra o Brasil. Mas vamos dar o segmento aqui final. Ordem do dia. Propostas de emenda à Constituição números 11 e 15 de 2022. Apresentação de emendas e destaques de requerimentos procedimentados as matérias votadas ocorrerá a partir das 9 horas do dia 7 de julho de 2022. Tempo de líder, senhor presidente. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Gente, tem uma coisa mais patife do que essa. Os senhores já ouviram falar no deputado Lincoln Portela? Pois bem, ele é o vice do Arthur Lira. Os senhores sabem o que ele faz da vida? Ele é pastor evangélico ligado ao bispo Malafaia, ao pastor Malafaia, o bispo Malafaia.
enfim. Para vocês verem, né, o mentor espiritual, político, constitucional do presidente da República metido nessa patifaria contra o povo brasileiro. Isso é só para a gente sublinhar. É bom a gente sempre separar também que quando eu faço esse tipo de crítica, não é nenhuma crítica religiosa, não. Eu estou sempre sublinhando que são os bandidos que se utilizam da religião para se darem bem. Então, isso explica bem, né, o que está acontecendo no Brasil. Essas coisas todas não acontecem por acaso, não. Esse aqui é o filho do pastor, do Lincoln Portela, o Léo Portela, deputado estadual lá por Minas Gerais, com apoio aqui do mentor espiritual, intelectual, jurídico, constitucional do presidente da República. O senhor Lincoln Portela também é casado com uma outra política, que é vereadora, porque esse pessoal gosta muito de dinheiro. Eles gostam de ter cargos públicos, de acumular muita renda, né? É uma coisa muito típica de gente que não tem escrúpulos de uma maneira geral, não tem zelo com a República, não se preocupa de fato com nenhum tipo de princípio. Eles querem uma boca para se darem bem. Pois bem, então essa é uma situação já para iniciar o que está acontecendo aqui no Brasil. E agora a gente chega na situação mais crítica, a situação mais grave. O presidente da República tem feito constantes falas que visam cada vez mais corroer a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Isso está sendo objeto de observação no mundo inteiro. O governo norte-americano tem se pronunciado sobre isso. Ontem mesmo teve mais uma movimentação no Congresso norte-americano, impondo uma série de sanções ao Brasil, avisando o Brasil que eles não estarão de acordo com uma ruptura, uma tentativa de ruptura aqui no Brasil, inclusive elencando as hipóteses aqui que vão acarretar diversas sanções contra o Brasil. Pois bem, mas o Bolsonaro não está dando bola para isso, né? Pelo menos por enquanto e aparentemente. Nessa matéria aqui da CNN, nós vimos na semana passada o seguinte, Fachin cometeu, isso o Bolsonaro dizendo, Fachin cometeu crime, eu não vou falar a palavra aqui para não ter problema com o algoritmo. Fachin cometeu crime à democracia ao se reunir com embaixadores, diz Bolsonaro. Então Bolsonaro, ele inventou, gente, porque não há registro disso, ele inventou a história que o Fachin se reuniu com uma série de embaixadores de vários países do mundo, que estão creditados aqui no Brasil, para combinarem uma fraude com esses 65 países, onde esses países assumiriam o compromisso de reconhecer uma eleição fraudada na cabeça do Bolsonaro, né, para que não houvesse nenhum tipo de impugnação, nenhum tipo de resistência. Vocês conseguem imaginar um chefe de Estado, de 65 chefes de Estado, estarem de acordo com esse tipo de maluquice que o Bolsonaro está apresentando? Mas se vocês ainda têm dúvida, vamos ver aqui o que ele disse aqui na sua live de ontem, porque isso, gente, não são coisas despercebidas, não. Nós estamos falando de um presidente da República que tem responsabilidades constitucionais e quando ele fere essas responsabilidades, ele está cometendo crime, simples assim, crime de responsabilidade, no artigo 85 da Constituição. Vamos acompanhar 2 trechinhos aqui na nossa live, que vai ser um pouquinho mais rápida que outras que eu costumo fazer com vocês. Vamos lá. Ele sofre ataques, né? O sistema democrático sofre ataques. Logicamente, todo mundo percebeu que aquela fala era para mim. E no final falou o quê? Que os seus respectivos chefes de Estado deveriam, após o anúncio do resultado final das eleições por parte do TSE, os seus respectivos chefes de Estado deveriam imediatamente reconhecer os resultados das eleições. E mais grave ainda, no dia de ontem, o senhor Fachin declarou, presidente do TSE, que as auditorias não servem para mudar o resultado de eleições. Ou seja, tudo isso que o Bolsonaro está dizendo é mentira. Ele não falou nada disso. Eu até mandei no YouTube ontem, e fiz um Twitter, né, questionando até quando o YouTube vai permitir que um personagem fique na plataforma conspirando contra as instituições, contando mentira, atacando o ministro do Supremo Tribunal Federal, induzindo a sociedade a erro, a conspirações, a teorias conspiratórias e situações que podem degringolar para a violência aqui no Brasil, né? Até coloquei isso e até sugiro às pessoas que eventualmente entrem na live do presidente da República que façam isso também, né, gente? O fato de alguém ter um mandato presidencial, ele não tem uma carta branca para cometer crimes. E nós, como cidadãos, nós temos o direito de fazer essa crítica, de fazer essa denúncia do que está acontecendo. Infelizmente, nós não temos um procurador-geral da República, nós temos ali uma criatura
que é parceira do presidente da República e que acoberta todo tipo de situação criminosa que está acontecendo, cometida pelo presidente da República. Que ele não está vendo isso aqui é indiferente, a Constituição Federal diz que isso aqui é normal de um chefe de Estado. Vamos acompanhar essa fala aqui, esse último trecho aqui, gente. Isso está fora, conversei com o seu representante, né, que ficou aqui no Brasil, vamos marcar para a semana que vem, eu conversar com todos os embaixadores aqui no Brasil. Será um convite. Aí que está o crime, gente. O Bolsonaro está anunciando que vai convocar embaixadores que estão creditados aqui no Brasil. Até aí tudo bem você convocar embaixador. Mas qual o propósito de se convocar embaixador? É para alguma coisa favorável ao Brasil? Ou será que tem outra história no meio dessa fala do Bolsonaro? Convite para todos eles. E o assunto será um PowerPoint, nada pessoal meu, para nós mostrarmos tudo o que aconteceu nas eleições de 2014, 2018, documentado, bem como essas participações dos nossos 3 ministros do TSE, que são do Supremo, sobre o sistema eleitoral. Gente, olha só o que acontece. O Bolsonaro, ele não está chamando representantes de outros países para falar bem do Brasil, não. Ele está chamando para apresentar uma tese falsa de que aconteceram no Brasil fraudes em 2014 e 2018. Está requentando de novo essa mesma fala. Se ele levar a cabo essa história, se ele fizer isso mesmo, ele está, mais uma vez, materializando um crime de responsabilidade, como eu disse para vocês, no artigo 85 da nossa Constituição Federal, que diz que a improbidade é um crime. E esse é um ato de improbidade. O presidente convocar embaixadores de outros países para falar mal do nosso sistema eleitoral, para induzir uma suspeição no nosso sistema eleitoral. Nenhum país faz nenhum tipo de interferência nos assuntos internos de outro país. O que o Bolsonaro está querendo com essa história? Gente, é uma desmoralização, é uma bagunça, é um ataque à nossa Constituição, e eu não podia deixar esse assunto passar despercebido, já que eu sou da área. Enfim, até para chamar a atenção de outras pessoas, de outros formadores de opinião, de outros grupos que têm fala, que têm voz na sociedade, e até chamar a atenção dos redatores dos veículos de comunicação, daqueles onde tiverem algum tipo de espaço, para denunciar esse tipo de situação. O que essas pessoas estão querendo? O que esses grupos estão querendo? No que eles estão querendo transformar o Brasil? Na terra de ninguém? Num país onde a gente vai aceitar que uma emenda constitucional tramite em menos de 1 minuto, comandadas por patifes, pessoas sem nenhum tipo de responsabilidade com a democracia, com o Estado de Direito, com a nossa Constituição? Então, gente, a coisa está muito complicada aqui no Brasil, e espero que o presidente, mais uma vez, ele se acovarde, né, no melhor sentido, se é que existe uma situação, porque se ele não fizer nada, será uma coisa boa. Ficará apenas na bravata. Mas se ele conduzir isso para PowerPoint, para fazer esse tipo de ataque ao nosso sistema interno, de fato o crime será um crime de grande monta. Isso não vai poder passar despercebido, por mais que o senhor Augusto Aras esteja dormindo, esteja de costas para essa situação toda, né? Então fica o registro de hoje aqui, gente. Mais tarde eu volto com vocês aqui para conversarmos sobre os assuntos do dia, tá bom? Fica registrado aqui o nosso programa. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!